Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao aquecimento da Semana da Renda Passiva. Ao longo das próximas 2 semanas, atenção para esse recado, hein? Ao longo das próximas 2 semanas, nós discutiremos as estratégias da sua jornada para construir uma renda mensal com seus investimentos. Eu sou Davi Rezende. Eu sou Marcelo Leite. E o tema de hoje é os 3 tipos de investimentos que te geram renda passiva. Antes da gente começar, Marcelo, eu vou pedir para você falar um pouco aí sobre a Semana da Renda Passiva, esse evento aí que está começando a partir de hoje com o aquecimento. Legal. Antes de falar da Semana da Renda Passiva, é legal a gente falar de um aquecimento, né? O que é um aquecimento? Você saberia me falar como é que você definiria um aquecimento? A palavra é muito autoexplicativa, é difícil definir o aquecimento. eu acho que quando pensa em aquecimento, a gente já liga, sei lá, necessariamente a esporte, né? A gente já pensa no pessoal se alongando ali, tentando entrar no clima, entrar no ritmo do negócio. Você faz mais ou menos a mesma associação na cabeça? Sim, agora que você falou, fica claro mesmo. Pois é, mas a gente está fazendo aqui, a gente está iniciando hoje uma série de lives que vão durar 2 semanas, né, de segunda a sexta, sempre às 19h05, cujo objetivo é chegar aquecido no que importa realmente, vamos dizer assim, que é a Semana da Renda Passiva, né, que vai ser um evento online, um evento gratuito, que vai acontecer dos dias 22 a 26 de março, e que vai ser basicamente composto por 3 aulas gratuitas e online, onde a gente vai conversar com detalhes sobre como construir uma renda mensal investindo na Bolsa de Valores, tá? Não tem nenhum pré-requisito para participar, não importa se você está começando do zero, não importa se você tem pouco dinheiro para investir, é para todo mundo que tem interesse em, de repente, em algum momento, ter uma renda mensal sendo gerada de forma passiva pelos seus investimentos, tá? Então, não deixem de participar, estamos preparando tudo com muito carinho, tenho certeza que muita gente já vai sair desse evento recebendo renda todo mês, tá? E isso num intervalo de menos de 30 dias, hein? É um compromisso que eu faço com vocês. Se você vier para o meu evento daqui 2 semanas, se inscrever e não sair de lá pelo menos com uma renda que seja de alguns centavos, de alguns poucos reais, toda caminhada, toda jornada começa com um primeiro passo, né? Vamos dizer assim. Se você não sair desse evento recebendo pelo menos algum nível inicial de renda passiva mensal na sua conta, eu vou ter te enganado, tá? E eu nunca enganei ninguém na minha vida, não que eu saiba, pelo menos. Então, eu conto com a presença de vocês. Se preparem que a gente está preparando um conteúdo inédito e muito legal para ensinar vocês a receber renda todo mês com os investimentos de vocês. Ô Marcelo, essas 3 aulas aí da Semana da Renda Passiva são aulas quaisquer? São aulas que você encontra assim em qualquer lugar por aí? Não, isso daqui você não vai encontrar na internet, tá? Eu posso te garantir. Isso é conteúdo de extremo valor e que eu posso garantir que você não vai encontrar, porque é basicamente a sintetização dos meus 8 anos de mercado financeiro, do meu mestrado em finanças no anterior, da minha experiência no exterior, perdão, né? Da minha experiência de alguns anos também gerenciando dezenas de milhões de reais em investimentos dos clientes que eu já atendi trabalhando no mercado financeiro. Então, é basicamente uma estratégia pessoal que é a junção das estratégias dos maiores investidores do mundo que a gente mais viu que funcionou ao longo dos anos, né? Então, vai ser muito legal. Não é conteúdo que você vai encontrar em qualquer lugar, com certeza, eu garanto que vai fazer muita diferença na sua vida, tá? Maravilha, Marcelo, muito bom. Então, vamos começar com o tema de hoje. Relembrando, o tema de hoje é os 3 tipos de investimentos que te geram renda passiva. Marcelo, começando pelo básico, né? Aquela introdução para situar a gente, você pode explicar, por favor, o que é renda passiva? Legal, pergunta muito importante, né? Às vezes a gente até pensa realmente que é muito básico, mas se a gente parar para pensar, eu tenho certeza que muita gente, se a gente perguntar, não sabe o que é renda passiva, né? Então é fundamental a gente estar falando disso daqui, porque é uma coisa que, na minha opinião, já falei isso para você antes, né? Talvez o nosso espectador não tenha escutado eu falando isso antes ainda, mas é uma coisa que eu repito para todo mundo e que eu vou continuar repetindo, que o objetivo maior de todo investidor que se propõe a tirar o dinheiro dele debaixo do colchão ou tirar das aplicações mais convencionais do banco, da poupança, enfim, das aplicações mais convencionais que a gente está acostumado, o objetivo de todo investidor deveria ser um só, que é viver da renda gerada pelos seus investimentos. É construir um patrimônio sólido, né, um patrimônio sólido no longo prazo, que te permita daqui a um tempo viver da renda passiva gerada por esse patrimônio. É para isso que a gente tem que pensar em investir. Você está pensando em investir só para dar tiros curtos, para ter ganhos rápidos ali de curto prazo? Pode dar certo? Pode, beleza, mas isso não vai resolver a sua vida. Então, quando a gente pensa em investimentos,
todo investidor deveria automaticamente ligar isso a investimentos geradores de renda, a geração de renda passiva, construir um patrimônio que vai te permitir daqui a um tempo ter uma renda que, se brincar, vai ser maior do que a renda do seu trabalho, e que, se você quiser, você continua trabalhando, se não quiser, não continua, se quiser, você fica à toa em casa, se quiser, você vai trabalhar com algo que você tenha mais paixão, mas o fato é que você passa a ter tempo e liberdade a partir do momento que você tem renda passiva. Então, respondendo a sua pergunta, o que é uma renda passiva? Eu definiria como uma renda que você consegue ter sem trabalhar, sem necessariamente trabalhar mais por ela, né? Marcelo, isso é promessa falsa, esse negócio de ganhar dinheiro sem trabalhar não existe, realmente não existe, tá? Eu não estou te fazendo uma promessa que você vai ganhar dinheiro de forma fácil, de forma sem trabalhar. Eu estou te falando que existe um caminho sólido que a gente pode trilhar, que é a acumulação de ativos de muita qualidade no longo prazo, e que esses ativos ao longo do tempo começam a te gerar uma renda complementar, que cai todo mês na sua conta de forma passiva, sem que você tenha que trabalhar mais por ela. Essa é a definição de renda passiva, né? É você ter uma renda gerada por algo que você não precisou trabalhar por aquilo. É basicamente você ter um patrimônio que trabalha por você, que deposita dinheiro na sua conta toda hora. E isso é o que todo investidor deveria buscar. Então, em resumo, renda passiva, renda que cai na sua conta sem você precisar trabalhar mais por ela. E esse deveria ser o seu objetivo, você que está escutando a gente conversar aqui. Tá, então só para deixar bem claro, se isso é renda passiva, o que não é renda passiva? O que não é renda passiva seria basicamente o raciocínio oposto, né? É a renda que você precisa trabalhar mais para poder gerar ela. Todo mundo, as pessoas em geral costumam ter seu trabalho, né? E basicamente o que você está fazendo no seu trabalho, a não ser que seja um caso específico, um caso especial, que você seja um empreendedor, que você tenha o seu próprio negócio, acho que a maioria da nossa população não tem o seu próprio negócio, acaba trabalhando por alguém, porque é isso que a gente aprende nas escolas, né? A gente é treinado para ser funcionário de alguém, não para ser o chefe, o empreendedor, o dono do negócio. Então acaba que a maioria das pessoas vão para o caminho de repente, trocarem o seu tempo por dinheiro. Por dinheiro, perdão, né? De trabalhar, de vender horas que poderia estar passando na sua casa, na sua família, viajando, praticando seus hobbies favoritos, fazendo coisas que gosta, e trocar isso por dinheiro, né? Resultado, isso é uma renda que você tem de forma ativa. Você está trabalhando, você tá vendendo o seu tempo para receber aquela renda. Então, ela não se enquadraria como uma renda passiva, tá? E o grande problema disso, na minha opinião, de você depender necessariamente só de uma renda ativa, é que o seu dia tem 24 horas. Isso é a única coisa que a gente não consegue comprar na nossa vida. Já parou para pensar isso? A única coisa que a gente não pode comprar é tempo, porque todo mundo tem a mesma quantidade de tempo. Não existe ninguém no mundo que tenha um dia com 26 horas, com 28 horas, com 30 horas, né? Se a gente tivesse, era uma beleza, porque a pessoa que trabalha hoje 8 horas por dia, de repente poderia pensar em começar a trabalhar 10, trabalhar 12, trabalhar 20, se ela quisesse, né? Trabalhar muito e dormir menos para ganhar mais, ela teria essa opção, mas ninguém tem mais de 24 horas no dia. Então acaba que a gente está limitado pelo nosso tempo. Você só vai conseguir trabalhar uma quantidade determinada de horas por dia. Como que você faz, então, para construir algo que te permita, de repente, crescer mais, ter mais dinheiro, ter mais tempo, ter mais liberdade? É tentando direcionar o seu foco, a sua atenção para a construção de uma renda passiva, que complemente a renda que você ganha com o seu trabalho de forma ativa. É por isso que eu estou batendo nessa tecla aqui hoje, e eu reforço que esse deveria ser o objetivo máximo de todo mundo que pensa em investir, em fazer investimentos, né, em dar um passo de tirar um dinheiro que poderia estar embaixo do colchão, poderia estar dentro da sua gaveta, e colocar isso em ativos financeiros. Porque esses ativos financeiros, alguns deles, pelo menos alguns que a gente pode até conversar aqui hoje, eles são geradores de renda, né? Eles geram fluxo de caixa. Tem dinheiro transitando ali dentro daquela operação, e você, como sócio dessa operação, acaba chegando dinheiro na sua conta também. Como? Trabalhando de forma ativa por ele? Não, pelo contrário. É dinheiro que você ganha sentado. É dinheiro que você recebe sem precisar trabalhar mais por ele. Então é uma grande forma de você ganhar escala no seu tempo, ao longo do tempo, né, na sua força de trabalho, e começar a ter uma renda complementar que daqui a um tempo talvez... Isso é uma coisa que todo mundo, que a gente quer que todo mundo chegue nesse ponto também, né? Daqui a um tempo, talvez essa renda seja maior do que a própria renda que você tem com o seu trabalho. E aí você chegou no que a gente chama de liberdade financeira, que você tem a opção de escolher o que você vai fazer com o seu tempo, e não necessariamente vender ele para um entregador em troca de dinheiro. Beleza? Então, essa é a diferença de renda passiva e renda ativa, mas renda ativa, de fato, é bem diferente de renda passiva, né? Renda passiva, na essência dela, você não precisa trabalhar por ela. Ela chega até você sem você precisar trabalhar mais por isso. Olha, você tocou nesse assunto, e não foi pouco nessa última resposta que você deu, mas
eu vou te fazer essa pergunta porque eu acho legal você enfocar. A pergunta anterior é outra, né? Então eu vou botar o enfoque nisso que você falou um pouco já. Por que alguém deveria querer receber renda passiva? Se é uma coisa boa, é vantajoso para a pessoa? Você pode falar mais sobre isso? Eu reforço, na verdade, eu reforçaria já o que eu falei na resposta anterior, tá? Se a gente for parar para pensar, todo mundo tem uma quantidade de tempo limitada, né? Não tem como você comprar mais tempo. Então, você acaba que se você quer chegar em algum lugar na sua vida, você tem que ter metas na sua vida, tem que ter alvos de lugares que você gostaria de chegar, nem que seja em termos de qualidade de vida mesmo, mas se a gente for parar para pensar nos lugares que você gostaria de chegar na sua vida, você vai acabar em algum momento ficando limitado pela quantidade, perdão, de tempo que você tem disponível, tá? Então é por isso que eu digo que todo mundo deveria pensar em renda passiva, né? A gente, cada um tem seus gostos pessoais, tem seus sonhos, tem suas ambições, tem as coisas que gosta de fazer, que gosta mais, que gosta menos, né? Mas eu acho que todo mundo talvez queira passar mais tempo livre com a família, queira viajar mais, a vida é uma só, então todo mundo quer aproveitar a vida, né, da melhor forma possível, de repente conhecer outros países, conhecer outras culturas, conhecer pessoas novas, ou que seja só ter um pouco mais de qualidade de vida em termos de trabalhar menos, né? Às vezes a gente vive muito estressado com o nosso trabalho, a gente dedica muita energia para isso, acaba tendo pouca qualidade de vida, não sobra tempo para você se preocupar em comer bem, em fazer uma atividade física, em fazer revisões periódicas de saúde, sobre como que está a sua saúde como um todo. E a gente pensar em renda passiva possibilita tudo isso, né? Ela possibilita mais tempo livre para você, para que você possa fazer do seu tempo o que você bem entender. A gente tem muito uma mística, assim, que eu vejo muito isso, muito mesmo, tanto no mercado financeiro, quanto na internet, quanto nos meus ciclos sociais, das pessoas pensarem que você ter liberdade financeira, por exemplo, é você ser multimilionário, é você ser muito rico, e não necessariamente é isso, né? Para mim, ter liberdade financeira é poder fazer o que eu quiser com o meu tempo. Se eu trabalhar 20, sei lá, 18 horas por dia, eu vou ganhar muito dinheiro com o meu trabalho de forma ativa, mas se eu não quiser trabalhar, não importa. Eu tenho a opção de não trabalhar porque eu tenho um patrimônio que me gera renda passiva mensal. Entendeu? Então, isso que para mim é a necessidade de a gente pensar em renda passiva. Não é para você necessariamente ser multimilionário, mas é que você para você ter um patrimônio que te gere um nível de renda que te permita levar o padrão de vida que você quiser. Se você for uma pessoa muito simples, que não faz questão de ter muitos bens materiais, que não precisa de muita coisa, que consegue viver bem, talvez praticando um pouco mais de minimalismo na sua vida como um todo, sendo um pouco mais minimalista em relação ao que está ao seu redor, talvez você vai precisar de uma renda mensal pequena para você conseguir levar o padrão de vida que você quer. Agora, se você quer uma pessoa que já gosta de ter bens materiais, que gosta de viajar o mundo, que quer viajar 3, 4, 5, 6 vezes por ano, e que sejam viagens grandes, complexas, que demandem realmente um volume financeiro maior, não tem absolutamente nada de errado com isso. Você só vai precisar de um planejamento um pouquinho diferente. Mas em ambos os casos, você construir um patrimônio no longo prazo que te gere renda e que te permita ter mais liberdade, vai te proporcionar isso, de você poder ter esse poder de escolha de estar onde quiser, com quem você quiser, na hora que você quiser, sabendo que você construiu algo que deposita dinheiro na sua conta todo mês. Então, essa é a essência da renda passiva, é por isso que a gente deveria pensar nisso. Muito bom, muito bom. Agora eu acho que o enfoque foi perfeito. E a próxima pergunta, então, é como funciona esse processo de renda passiva. Parece bom, eu entendi que é bom, agora como funciona esse processo de receber renda passiva? Você já recebe renda passiva? É uma coisa que ainda vai chegar na sua vida? Como é que é todo esse panorama? Legal, isso daí eu costumo definir esse processo não como um tiro de 100 metros, mas como uma maratona, tá? Para você construir um nível de renda satisfatório, a gente está falando aqui de uma renda, de repente, pelo menos no mesmo volume de renda que você tem com o seu trabalho, isso toma tempo, né? Isso não vem de uma hora para outra. Então, não tem como a gente querer que isso aconteça do dia para a noite. Eu até brinquei no início, eu reforço que toda jornada começa com um primeiro passo, né? A gente não começa nenhuma jornada usando aquelas varas que você usa nas Olimpíadas para dar saltos em alturas absurdas, né? Ou então participando daquele tipo de atividade olímpica, ela também, eu não vou lembrar o nome agora, mas está dentro do âmbito de atletismo, que você corre e tenta dar um salto mais longe possível numa tacada só, né? Aqui quando a gente fala de construção de renda passiva, é tijolinho por tijolinho, é passo a passo. É no longo prazo que as coisas acontecem através do poder dos juros compostos, né? Então,
um bom jeito de definir essa jornada é você começar a colocar um pezinho em bolsa, por exemplo, que é um ótimo lugar para você buscar ativos que te gerem renda passiva, tá? A gente fala de bolsa de valores, por exemplo, muita gente tem um conceito errado ainda hoje em dia de que a bolsa é um lugar muito arriscado, que é um lugar para você especular, que é um lugar que você ganha dinheiro por sorte, e aos pouquinhos, com a democratização do mercado financeiro no Brasil, né, com a maior divulgação da educação financeira por aqui nas redes sociais, através de diversas plataformas, a gente está conseguindo levar um pouquinho da ideia para as pessoas, do que a Bolsa realmente é, da forma como os maiores investidores do mundo utilizaram a Bolsa de Valores para construir os patrimônios deles, né? Que é o quê? Se tornando sócio de boas empresas, das maiores empresas do mundo, se você quiser, e participando de um pouquinho dos lucros que elas geram nas atividades dela, né? Não tem nenhum mistério nisso. Toda empresa tem o objetivo de dar lucro. As empresas têm produtos e serviços que elas vendem para o mercado, né? Elas geram valor para a sociedade. Esses produtos e serviços geralmente têm o objetivo de resolver problemas, resolver demandas que a sociedade tem. Então, as empresas, em geral, geram valor para a sociedade, são remuneradas por isso, entra dinheiro no caixa da empresa, quando elas são remuneradas por isso. Só que você sendo sócio dessa empresa, você tem um pedacinho desse caixa. Você tem direito a uma parte desse lucro que a empresa tem, né, com as atividades dela. Então, você pode até ajudar a decidir se você quer que esse lucro seja reinvestido no próprio negócio, se você acha que esse lucro deve ser distribuído para os sócios, para os acionistas, né? Isso que a Bolsa realmente é. Então, para você começar a pensar nesse tipo de coisa, naturalmente você tem que sair da inércia. Você tem que dar um primeiro passo, né? Eu lembro que lá em 2015, 2016, quando eu comecei a pensar em investir em Bolsa, eu morria de medo, porque eu tinha essa ideia que eu estou falando aqui para você agora, de que Bolsa de Valores é um lugar arriscado, que é um lugar loteria, que é um lugar mais para a gente jogar do que investir, especular do que investir, né? E aos pouquinhos eu fui buscando mais informação, me educando, e quando eu descobri o que ela realmente era, eu consegui entender o verdadeiro valor que ela tinha. Mas aí, claro que eu continuei tendo medo por um tempo, até que eu tomei a decisão de realmente começar a alocar o meu dinheiro por lá e nunca mais parei. Hoje eu tenho meu patrimônio 100% em bolsa. Só que eu comecei com 100% em bolsa ontem, muito pelo contrário. Eu comecei bem devagarzinho, botando um pezinho ali, esperando o tempo passar para me acostumar com as oscilações, para entender um pouquinho de como o mercado funciona, para eu conseguir começar a ter mais discernimento em relação a quais critérios a gente tem que utilizar para escolher os melhores ativos para compor nossa carteira de investimentos. Então, é um processo que, como eu falei no início, não é uma corrida, não é um tiro de 100 metros, né? Investir, construir renda passiva é uma maratona que você ganha sentado no longo prazo, aportando, poupando um pedacinho do seu salário todo mês, investindo em boas empresas, acumulando cada vez mais ativos e recebendo cada vez mais renda desse ativo. Mas de maneira nenhuma de uma hora para outra, entendeu? Sim, sim. E existe alguma crença errada que as pessoas têm quando elas... quando o assunto é renda passiva, né? Quando elas pensam começam a entender renda passiva, começam a pensar em investir para construir uma renda passiva para elas, tem alguma coisa que você considera mais um mito assim do que uma verdade que rola por aí no mercado financeiro, no meio das pessoas, mas relacionada à renda passiva, obviamente? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já deve ter ouvido uma expressão muito famosa. Essa expressão se chama day trade. O que você pensa a respeito disso? Quando a gente fala day trade, o que você tem de informação a respeito disso? O que vem na sua cabeça automaticamente? Que praticamente ninguém ganha dinheiro. Ah, então você é um caso à parte. Então você é um em um milhão. De ter essa consciência de que é uma coisa que não dá dinheiro, de que é uma coisa arriscada, de que a chance do cara consumir o patrimônio dele no lugar de ter um retorno financeiro é muito maior. Porque a grande maioria das pessoas que vêm para a Bolsa, elas vêm com esse viés que eu até já comentei aqui na resposta anterior, né? Quando a gente pensa em Bolsa de Valores, pensa que a gente está falando de uma pessoa que não tem experiência com investimentos, que não está muito antenada em mercado, não sabe muito bem o que fazer com o dinheiro dela. É uma pessoa que realmente está buscando começar agora, dar os primeiros passos, tá? A gente falou de Bolsa para essa pessoa, eu posso te dar 99,9% de expectativa, não de certeza, de expectativa, de que essa pessoa vai achar que a gente está falando de especulação. Que ela vai achar, por que esse cara tá falando? Ele tá falando de bolsa de valores comigo? Ele tá falando basicamente, então, de uma coisa onde eu vou botar o meu dinheiro num negócio extremamente arriscado, onde o meu objetivo é comprar barato e daqui a pouquinho vender aqui em cima, vender mais caro quando subir. É isso que as pessoas pensam que é bolsa, em geral, entendeu? Então, eu acho que o grande erro tá aí.
está aí nesse início, porque à medida que o investidor vai adquirindo experiência de mercado, vai buscando mais informação, vai adquirindo mais qualificação técnica como investidor, entendendo direitinho quais são os vieses, as estratégias de investimentos diferentes, naturalmente ele migra para onde os resultados são comprovados, que é onde os maiores investidores do mundo estão, que é o lugar onde os maiores investidores do mundo construíram as fortunas deles, que é na Bolsa de Valores com visão de sócio, com a mentalidade de investimentos no longo prazo, de se tornar sócio de boas empresas e participar dos resultados delas, acumulando uma quantidade de ativos cada vez maior e não pensando em vender eles, né? É o que a gente chama de buy and hold no mercado financeiro. Então, eu acho que o primeiro erro está aí. O primeiro erro é conceitual, de vir para a Bolsa com a expectativa errada, achando que é um lugar muito arriscado e um lugar que foi feito para especulação, como é um lugar... quando na verdade, é um lugar maravilhoso, né? Um lugar que dá oportunidade de pessoas comuns, como eu e você, se tornarem sócios das maiores empresas do Brasil e do mundo pela palma da mão, aqui mexendo no seu celular, com um clique de distância. Com um clique de distância, você vira sócio do Itaú, vira sócio da Magazine Luiza, da Vale, da Petrobras, do Banco do Brasil, não importa, tá? De todas as maiores empresas que estão ao nosso redor e que a gente é cliente, a gente consome os produtos e serviços. E isso é possibilitado pela Bolsa de Valores. Certo? Então, o primeiro erro está aqui. O primeiro erro é vir para a Bolsa com viés errado, achando que é um lugar arriscado, onde você só pode especular. Beleza? E a outra diferenciação aqui, na verdade, eu acho que eu nem falaria que é um erro, necessariamente, mas é simplesmente uma falta de informação, vamos dizer assim, das pessoas não terem essa expectativa de receber renda passiva dos investimentos delas, né? Muita gente pensa que a Bolsa de Valores é um lugar, por exemplo, para você dar tiros curtos, para você ter ganhos rápidos de curto prazo, de repente até no mesmo dia. Por isso que eu até te perguntei sobre a questão do day trade, né, que é um termo que a gente escuta demais. Então, as pessoas não têm muito essa noção de que é possível você investir em negócios, investir em ativos que vão depositar dinheiro na sua conta todo mês, de você ter uma renda gerada pelos seus investimentos, né? E isso é maravilhoso, porque a partir do momento que você tirou dinheiro da sua conta, comprou um ativo que deposita dinheiro na sua conta todo mês, você passa a ter uma renda maior do que você tinha com o seu trabalho, concorda? Você ganha R$1.000, comprou um ativo que te paga mais R$100 por mês, sua renda que antes era só de R$1.000, agora ela é de 1.100. Você junta a renda do seu trabalho com a renda dos seus investimentos. Então, isso daqui vai virando um bolo cada vez maior, que vai te possibilitando comprar cada vez mais ativos, que vão te gerar uma renda cada vez maior, e, consequentemente, seu patrimônio vai crescendo cada vez mais e te gerando cada vez mais renda, né? Você ganha dos dois jeitos. Você ganha tanto com o crescimento do seu patrimônio, quanto com a renda cada vez maior que ele vai te gerar, entendeu? E muita gente não tem essa informação. As pessoas realmente acham que a Bolsa é um lugar onde você vem para cá, injeta um dinheiro lá, senta, fica rezando para dar certo. Se der certo, deu. Se não der, você perdeu o dinheiro. Mas o grande objetivo é você entrar lá e comprar qualquer coisa e esperar subir para vender rapidinho e ganhar um dinheiro rápido ali. É um dinheiro que vai resolver a sua vida? De maneira nenhuma. E é aí que está o problema. O que vai resolver a sua vida de fato? O que resolve a sua vida é o que eu acabei de falar. É você trabalhar, é você poupar uma parte do dinheiro que você ganha com o seu trabalho, é você comprar ativos financeiros que te geram renda, que geram fluxo de caixa, que depositam dinheiro na sua conta com essa poupança mensal que você faz, de repente, e comprar cada vez mais, acumular cada vez mais ativos, e daqui a pouco ter uma renda que, de repente, supera a renda que você tem com o seu trabalho. Beleza? Então, talvez seja isso, às vezes não é nem erro, não é nem por mal que as pessoas vêm com esse viés errado para o mercado financeiro, procuram investimentos e tudo mais, é simplesmente por falta de informação, de nem saber que é possível você ter uma renda gerada pelos seus investimentos. Mas a gente está aqui para resolver exatamente isso e ajudar a levar a informação certa para as pessoas. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. E quais são os melhores veículos para receber renda passiva no mercado financeiro? Quais os principais tipos de investimento que geram renda passiva? Legal. Tem algumas opções, na verdade, tá? A gente... você vai ver alguns tipos específicos de renda fixa te pagando cupons, né? Enfim, vão ter alguns perfis de investimentos que são opções para o investidor ter renda passiva. De uma maneira geral, eu restringiria a minha atenção a 3 desses investimentos, tá? Eu sou muito a favor de você descomplicar o máximo possível os investimentos. Não precisa ficar pensando em estratégias de day trade, em 1000 gráficos diferentes para tentar identificar tendências de preço, em ficar operando derivativos de forma especulativa, fazendo venda a descoberto. O que não falta é a opção de operação especulativa para você fazer no mercado financeiro também, né? Tem opção demais. E isso atrai muito as pessoas que ainda têm pouca qualificação, de repente, que ainda não tem o nível de informação necessário para saber o que dá resultado de fato no longo prazo, né? Que foi o que construiu algumas das maiores fortunas do mundo que a gente conhece hoje.
Mas eu me restringiria, então, dentro dessa visão de descomplicar ao máximo possível os investimentos, de fazer isso de forma simples realmente, eu me restringiria a 3 opções que a gente tem, tá? Eu diria para você que um caminho viável para você ter renda com seus investimentos é investir em ações, em fundos imobiliários e em títulos públicos, tá? Aí a gente vai ter vantagens e desvantagens em cada um com as suas características, mas eu me restringiria a priori a esses 3, tá? O que tem mais expectativa de crescimento, de você ter lucros nos seus investimentos com o crescimento desse bolo, né, com a multiplicação do seu capital e não necessariamente com renda, são as ações. Claro que a gente tem perfis e perfis de ações, a gente tem ações que são mais focadas em crescimento, nesse caso elas vão te gerar renda menor, porque o dinheiro que está entrando no caixa da empresa, que ela está lucrando com as atividades dela, ele está sendo reinvestido no próprio negócio, para a empresa crescer mais e te gerar proventos, dividendos cada vez maiores lá na frente, né? E a gente tem um perfil de empresas de ações que são empresas de dividendos por essência, que já são negócios maiores e que já não tem tanto assim para onde crescer mais, já não faz muito sentido a empresa estar retendo uma parte do lucro dela para reinvestir no próprio negócio. Nesse caso, esse dinheiro vai parar no bolso do acionista, que somos nós, eu e você que investimos em ações na bolsa, tá? Então, em geral, de uma maneira geral, empresas em média têm um potencial de crescimento maior e te geram um pouco menos de renda. A gente passa por um ponto intermediário ali, desses 3 tipos de investimento que eu falei para você, que são os fundos imobiliários. Tá? Os fundos imobiliários eles já carregam uma expectativa de crescimento menor do que as ações, eles tendem a crescer menos em termos de valorização, mas eles já te geram uma renda que, em média, é um pouco maior do que as ações. Marcelo, quanto que é essa renda? Vai depender do tipo de fundo imobiliário que a gente está falando também, tá? Mas, em média, a gente pode esperar coisa ali de 6% ao ano, mais ou menos, de uma boa carteira de fundo imobiliário, de fundos imobiliários, perdão, com a gestão de risco adequada, né, não somente olhando para a renda, e que é uma renda já um pouquinho maior do que as ações pagam em média, tá? Então, o fundo imobiliário já tem um perfil de risco um pouquinho mais conservador do que as ações, também podem se valorizar, só que menos do que as ações, e pagam uma renda menor, uma renda maior do que as ações. E a terceira opção seriam os títulos públicos, tá? Que a gente negocia, que a gente consegue comprar através de um programa que você já deve ter ouvido falar, que se chama Tesouro Direto, né? A gente tem algumas alternativas de títulos públicos que te pagam renda também, que depositam dinheiro na sua conta diretamente, assim como as ações e os fundos imobiliários. O único detalhe aqui é que, geralmente, essa renda que você recebe de títulos públicos, a gente chama de cupons, tá? Elas são depositadas na sua conta de 6 em 6 meses, não mensalmente, que é a periodicidade dos fundos imobiliários, e nem na periodicidade das ações, que varia, né? As ações podem pagar de 6 em 6 meses, de 3 em 3 meses, uma vez por ano, vai depender de cada empresa. Mas se você quiser também se programar para fazer investimentos ao longo do tempo que te geram renda e não tiver necessidade de que seja necessariamente mensal, títulos públicos são uma boa alternativa também, tá? O único problema aqui é que, claro, eles são títulos, então não tem um ativo por trás ali, de fato, como uma empresa ou um imóvel, gerando mais dinheiro, né? Gerando fluxo de caixa, gerando mais riqueza, de fato. Então, os títulos públicos, eles tendem a não se mover em termos de preço, tá? O preço do título, de repente, vai se manter o mesmo ali, a não ser que você faça uma saída antecipada, só que aí você já está tradando título público, não faça isso, tá? Não especule com títulos públicos. O título público foi feito para ser levado até o vencimento. Se você fizer uma saída antecipada, você pode ganhar, sim, um bom dinheiro em termos de valorização, mas é bastante arriscado. Você tem que acertar o timing certinho ali do ciclo econômico para fazer isso na maioria das vezes. Então, a priori, título público paga uma renda semestral, tá? Que vai ser uma renda que, em média, é um pouquinho superior à das ações e à dos fundos imobiliários, só que a contrapartida disso é que ele não vai se valorizar em termos de preço, tá bom? Então, basicamente, a gente tem essas 3 opções como investimentos que são geradores de renda passiva. Vou repetir: títulos públicos, tá? Especialmente tesouro com juros semestrais, beleza? Dá uma olhadinha depois no site do Tesouro Direto, que você vai encontrar exatamente o que eu estou falando. A gente tem também fundos imobiliários, que são fundos de investimento que investem majoritariamente em imóveis, né? Podem ser outros tipos de ativos também, mas geralmente sempre ligados ao mercado imobiliário. E a gente tem as ações, que já são vários segmentos econômicos diferentes que as empresas que estão listadas na Bolsa vão estar operando, tá? Cada um deles, com a sua característica, vai te oferecer tanto valorização do preço, ou então, principalmente, que é o que a gente está buscando aqui, renda mensal, para que você possa ter uma nova fonte de renda através dos seus investimentos. Olha, pela sua explicação, eu entendi que esses investimentos são muito bons, né? Cada um com suas características, etc. Mas eu não entendi por que eles são os melhores, pelo menos na sua opinião, né? Para gerar renda passiva, né? Você falou que existem outros tipos, né? Mas eu quero saber por que esses são os melhores investimentos para gerar renda passiva.
Tá. Eu diria o seguinte, ó, no caso dos títulos públicos, a grande vantagem deles é que título público geralmente é o que a gente chama, dentro de uma economia de um determinado país, de investimento risk-free, tá? É o ativo livre de risco daquela economia. E aqui no Brasil, apesar de a gente estar no Brasil, né, hoje a gente teve mais uma situação política, vamos dizer assim. Na verdade, ela foi judicial, mas no fim das contas é politizada também, né? A gente teve mais uma situação política que a gente veio derrubando a Bolsa de Valores. Então, a gente vê que são coisas que afetam o mercado. Tá? Mas voltando aqui para a linha de raciocínio, por que título público está entre esses três melhores? Principalmente pelo fato dos títulos públicos serem os ativos livres de risco da economia, tá? É só a gente parar para pensar que ao fazer um investimento em título público, você está fazendo uma operação de crédito, é um empréstimo de dinheiro. Só que nesse caso, você está emprestando seu dinheiro para o governo, tá? O governo está devendo dinheiro para você. E o governo não deixa de pagar, porque em último caso ele tem a máquina de dinheiro do Estado, né? Então ele vai lá, imprime mais dinheiro e te paga se ele tiver uma situação financeira ruim. Isso é péssimo em termos econômicos, né? Economicamente falando, a tendência é que a inflação do país exploda. Ou exploda. Exploda é complicado, né? Exploda. A tendência é que a inflação exploda e isso seja muito prejudicial para a população, especialmente as camadas mais pobres. Já que imprimindo mais dinheiro, o governo está fazendo haver uma maior circulação de dinheiro na economia e, naturalmente, a moeda perde o poder de compra. Gera inflação, todo mundo fica mais pobre, beleza? Mas, em último caso, ele é dono da máquina de dinheiro do Estado, né? Ele pode imprimir dinheiro para te pagar. Então, resumindo, grande vantagem do título público, você não tem risco de crédito, você não tem risco de calote, você não tem risco de emprestar o seu dinheiro e não receber ele de volta, como pode acontecer quando a gente fala de alguns títulos de crédito privado, de crédito corporativo especificamente, beleza? Já no caso dos fundos imobiliários, a grande vantagem que eu vejo é que os imóveis se provaram ao longo dos séculos, né? Percebe que eu estou falando séculos, não é décadas. Os imóveis se provaram ao longo da história da humanidade, da construção das civilizações em geral, como ativos de muito valor, né? Imóveis foram sempre muito valorizados ao longo da história. E se a gente for parar para pensar, a tendência é que continue assim, né? Você consegue enxergar uma sociedade, uma civilização sem imóveis? Podem ser imóveis residenciais, todo mundo sempre vai precisar de um teto para morar, né, de um lugar para morar. A gente pode até pensar, a gente pode até trazer a reflexão para o âmbito empresarial também. As empresas em geral precisam de imóveis para ter a operação delas lá, para operar as fábricas, para ter galpões para armazenarem os estoques dela, né, para ter lajes, para terem os escritórios dela, onde a operação da empresa vai estar de fato. Então, assim, nunca vai deixar de haver demanda por imóvel, a priori, né? Pelo menos não tem nenhuma perspectiva de curto prazo que isso aconteça. Pode ser que toda a dinâmica da sociedade mude em algum momento e imóveis não sejam mais necessários, a gente não sabe. Vai que daqui a um tempo os homens não, né? A população, a humanidade em geral resolve que a gente não precisa morar embaixo de um teto mais, que a gente pode morar ao ar livre, todo mundo junto, numa grande nação. Pode ser, a gente não sabe o dia de amanhã. Mas, a priori, no curto prazo, não existe a menor perspectiva dos imóveis perderem valor e perderem demanda. Então, por si só, imóvel é um ativo de muito valor agregado. Por isso que eu gosto muito da ideia de ter fundo imobiliário na carteira. Tá? Fora que, claro, eles são o único ativo no mercado financeiro a priori que a gente tem aqui no Brasil, pelo menos o principal deles, que te dá a previsibilidade, de receber renda todo santo mês. Então, para quem investe com foco em geração de renda, que é o que a gente tenta passar aqui, como sendo uma coisa legal mesmo, uma coisa que todo mundo deveria pensar em fazer, fundo imobiliário talvez seja a melhor coisa que existe aqui no Brasil hoje para o investidor. Tá? Então, no caso de fundo imobiliário, o que ele traz de grande valor é a perspectiva de geração de renda mensal, com periodicidade mensal, e, em segundo lugar, o valor agregado que os imóveis que estão na carteira do fundo têm. Beleza? No caso das ações, eu diria que o maior motivo para a gente investir em ações é basicamente o teste do tempo, tá? A gente já falou algumas vezes aqui daquele gráfico famoso do Jeremy Siegel, né, que é o autor do livro Investindo em Ações no Longo Prazo, e ele é um gráfico, esse basicamente é um professor de uma das maiores universidades americanas, que fez um estudo de mais de 200 anos, que mostrou que não existiu nenhum tipo de ativo, né, lá no mercado americano que tenha dado mais retorno do que as ações, tá? E a diferença foi brutal. Foi brutal principalmente por causa dos juros compostos, tá? Ele comparou, se eu não me engano, com o próprio dólar, né, que é uma moeda fiduciária, então a tendência é que tem inflação sempre, vai perder cada vez mais valor ao longo do tempo. Ele comparou com ouro, comparou com títulos públicos do governo americano, que seria a renda fixa de lá,
e comparou basicamente com essas classes de ativos, né, que são as principais classes de ativos do mercado financeiro. E ele viu que não tem absolutamente nada que chegue nem perto do retorno que as ações gerou naquele intervalo de observação dele, que foi um pouquinho mais de 200 anos, coisa de 210 anos, mais ou menos, tá? Então acho que a grande vantagem das ações seria o próprio teste do tempo, da gente já saber, a gente já ter o histórico, já ser comprovado, já ter o background, de que não existe nada que tenha dado mais retorno em termos de ativos financeiros do que ações com um horizonte de longo prazo. Até um dado legal da gente falar aqui, para intervalos de 20 anos ou mais, eu já até falei isso aqui no canal, mas eu vou repetir, para intervalos de 20 anos ou mais, um total de 0 pessoas na história da humanidade perderam dinheiro investindo em ações, né? Aí olha só que legal a gente comparar isso com a resposta que eu dei agora há pouco, quando você perguntou talvez quais fossem os maiores erros, o que as pessoas faziam de errado quando pensavam em investimentos, em construção de renda passiva. E eu falei que muita gente vinha para o mercado com um viés errado, de que a bolsa é um cassino, é uma loteria, né? Talvez essa informação não tenha chegado até elas ainda, de que não existe nenhuma pessoa na história que tenha perdido dinheiro investindo na bolsa com um horizonte de 20 anos ou mais. Estou falando bolsa em média, né? Em índice de bolsa americana, que é o dado que a gente tem para comparar aqui. Quem investiu em índice, que é a forma mais simples possível de investir em bolsa, você não precisa escolher nenhuma ação, é só investir na bolsa em média, né? Através do índice de bolsa, no caso é o S&P 500 que a gente está falando, da bolsa americana. Mas quem investiu em bolsa americana por um intervalo de 20 anos ou mais, seja qual for o intervalo de observação que você pegar nos últimos 200 anos, essa pessoa vai ter ganhado dinheiro. Então, a bolsa não é um investimento arriscado. A bolsa simplesmente é um investimento com perfil de longo prazo. O dia que as pessoas entenderem isso, talvez elas construam patrimônios tão grandes quanto os que os maiores investidores do mundo construíram na Bolsa de Valores, que gerou para eles toda essa questão de renda passiva, de tempo e de liberdade que a gente está conversando aqui desde o início. Beleza? Então, cada um com as suas peculiaridades, eu diria que o investidor deve estar focado em títulos públicos, em ações e em fundos imobiliários, para gerar uma renda passiva mensal através dos investimentos. E eu daria preferência por ações e por fundos imobiliários, é o que eu invisto especificamente, tá? Mas a gente tem sempre a alternativa dos títulos públicos, que é uma aplicação de renda fixa, para quem se autodenomina como investidor conservador. Então, quem tem um perfil mais conservador, não quer nem ouvir falar de bolsa, não quer ter bolsa de jeito nenhum, não quer nem entender como que funciona, não tem problema. Fica ali nos títulos públicos, renda fixa, a aplicação mais segura que existe no Brasil, já vai te dar um retorno muito maior do que o que você tem nas aplicações mais convencionais bancárias, que a gente está mais acostumado aqui, e você já vai ter o seu dinheiro preservado como você quer, abrindo mão, claro, de um pouquinho de rentabilidade ao longo do tempo, mas que é possível beleza? Então, resumindo a resposta, ações, fundos imobiliários e títulos públicos, cada um com as suas vantagens e desvantagens, mas todos completamente viáveis. Excelente, Marcelo, muito boa resposta. E agora, me fala de um lado negativo. Existe uma forma errada da pessoa utilizar esses investimentos que você mencionou para construir uma renda no longo prazo, uma renda mensal? A forma errada de utilizar esses investimentos para gerar renda é utilizar eles sem o objetivo de gerar renda, tá? É utilizar eles exatamente com o viés especulativo. É até uma coisa legal de falar que as pessoas pensam que renda fixa é fixa, né? Que você tem uma rentabilidade garantida. E não é, tá? Renda fixa tem oscilação também. E fazendo uma venda na hora errada, você pode tanto ganhar muito dinheiro quanto perder muito dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Os títulos de renda fixa têm um prazo de vencimento, geralmente. É até uma das desvantagens que eu acho em relação a ações e fundos imobiliários, porque a ação e fundo imobiliário você pode manter de forma indefinida na sua carteira, né? Renda fixa tem um prazo de vencimento. E quando essa aplicação vence, você tem que pagar imposto de renda. Enquanto nas ações, você pode ficar com elas pelo resto da vida sem pagar um centavo de imposto, se você não quiser. Então, um ponto detrator da renda fixa é a questão do prazo de vencimento, porque venceu, você é obrigado a pagar imposto, isso corrói um pouco da sua rentabilidade ao longo do tempo, né? De qualquer forma, isso é só detalhe, tá? Eu acho que a forma errada de você investir nesses ativos é realmente não olhar para geração de renda, tá? Você está olhando para especulação. Se você está investindo com esse viés de curto prazo, de tentar comprar barato e vender mais caro, a chance é muito alta de que você está indo para o buraco, tá? E um ponto legal da gente bater aqui também, que tem a ver com isso que a gente está falando, é que as ações, mesmo as ações que não são grandes geradoras de renda hoje, que não pagam grandes dividendos nem nada, elas estão fazendo isso por um motivo, né? Pensa o seguinte, pensa em empresas de crescimento, que são empresas que retêm a maior parte do caixa para reinvestir no próprio negócio e crescer mais, elas estão
no momento de vida, vamos dizer assim, onde a preocupação realmente não é remunerar o acionista através de distribuição de lucros, a preocupação da empresa é crescer, é ganhar mercado, né, é conseguir ter mais relevância dentro do nicho de atuação dela, mesmo nesses casos, essas empresas, elas no futuro se tornarão empresas pagadoras de dividendos, tá? Elas não estão pagando dividendos relevantes hoje, no curto prazo, porque nesse momento atual, o momento de vida da empresa demanda que ela retenha a maior parte dos lucros dentro da própria empresa para reinvestir no negócio, né? Abrir novas fábricas, expandir para outras cidades, para outros países, contratar pessoas mais qualificadas, contratar maquinário mais eficiente, mais moderno. Isso são ações comuns de empresas que estão buscando crescer. Mas essas empresas hoje que são pequenas e estão retendo os lucros para crescer, daqui a um tempo elas vão ter crescido, né? Se eles estão fazendo isso de uma forma bem feita. E ela sendo uma empresa muito maior e tendo mais relevância, ela vai acabar te pagando dividendos muito, muito, muito maiores no futuro do que ela te pagaria hoje, se ela não tivesse retendo esse caixa para poder distribuir lucros para os acionistas, tá? Então, mesmo empresas que não são pagadoras de dividendos hoje, que estão retendo lucro, você, investidor, deve olhar isso com bons olhos, porque isso significa que lá no futuro ela vai se tornar uma pagadora de dividendos muito maior, muito mais dividendos muito mais gordos, vamos dizer assim, do que seriam hoje se eles estivessem indo para o seu bolso, entendeu? Isso é uma frase até do Peter Lynch, né? O Peter Lynch diz que o futuro de toda empresa de crescimento é se tornar uma empresa de dividendos. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla aqui da renda passiva, da geração de renda, né? Porque mesmo as empresas, não estou falando aqui no âmbito de bolsa de valores, de empresas, de ações agora, tá? Mesmo as ações que hoje não pagam dividendos relevantes, isso acontece não é à toa. Dividendo não cai do céu, né? Dividendo não dá em árvore, não nasce do nada. Dividendo é um dinheiro que está no caixa da empresa que ela gerou com os lucros dela. E se ela não está distribuindo isso hoje para os acionistas, tem que ter um motivo. Qual que é o motivo? Geralmente está em fase de crescimento. E qual que é a consequência disso? Lá na frente ela vai te pagar muito mais dividendos do que ela pagaria hoje. Então, para a gente como investidor está valendo a pena, beleza? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso tudo? Que no fim das contas, tudo converge para essa questão da renda que a gente está conversando aqui. A empresa pode estar gerando valor para o acionista hoje de uma forma diferente, né, através do crescimento e não dos dividendos, mas isso é para que no futuro, quando ela já estiver muito grande, já tiver uma grande fatia do mercado de atuação dela, já for muito mais relevante do que ela é hoje, ela distribua dividendos muito maiores. Então, o foco do investidor, o grande resultado que o investidor deve buscar no fim das contas é a renda gerada pelos ativos que ele tem na carteira de investimentos dele. Maravilha, Marcelo, excelente. Agora, para encerrar, deixa uma sugestão, um pequeno passo que o nosso espectador aqui pode dar para começar a pensar em receber renda passiva também. Qual é uma pequena atitude que ele pode tomar, algo do tipo? Vamos lá, é mais simples do que você imagina. Primeiro passo para você que quer começar a receber renda todo mês gerada pelos seus investimentos. Abre uma conta numa corretora. Quando a sua conta estiver aberta, abre o seu home broker, que é a ferramenta de negociação que você usa para comprar e vender ativos na bolsa, tá? É bem simples, tem vários tutoriais na internet, a própria corretora distribui. E na hora que você abrir a sua conta, compra um fundo imobiliário. Abre o seu home broker, pesquisa na internet bons fundos imobiliários. Não precisa ser muito, não. Compra uma cota de um fundo imobiliário, tá? Isso é super acessível. Tem fundo imobiliário sendo negociado na bolsa na casa dos R$4 uma cota. Tem outros que estão ali na casa dos R$11, R$12. Tem fundos muito baratos. A grande maioria deles, a cota está custando ali entre 100 e R$130, vamos botar assim, tá? Eu diria que 90% dos fundos da bolsa, a cota está sendo negociada nesse preço atualmente. O que não muda nada em relação aos fundos de R$10, tá? Simplesmente os fundos de R$10 têm uma quantidade 10 vezes maior de cotas no mercado, mas no fim das contas o patrimônio do fundo é parecido. Então o preço da ação não seguia por isso não, tá? Seguia pelo patrimônio do fundo e pela quantidade de ações que eles têm, de cotas, perdão, que ele tem sendo negociadas na bolsa, tá? De qualquer forma, faz esse passo a passo então que eu estou falando aqui, de abrir uma conta numa corretora. A partir do momento que a conta está aberta, você abre o seu home broker, escolhe um fundo imobiliário e compra uma cota. Porque na hora que você comprar a sua primeira cota de fundo imobiliário, você já vai ver que isso existe. Você vê que é possível você comprar imóveis, né? No caso de fundo imobiliário, a gente está falando de imóveis, não são ações, mas você compra cotas de um fundo de investimento que compra imóveis e você como cotista acaba se tornando dono de um pedacinho desse imóvel no fim das contas. E o resultado prático disso para você é que todos os aluguéis que esse imóvel gerar vai cair um pedacinho desse dinheiro na sua conta todo mês. A partir do momento que você viu isso, tem uma frase que você já escutou bastante, que eu já escutei bastante também agora, que eu já escutei bastante também, que é legal a gente citar agora, que é que depois que você vê, não tem como você desver,
né? Você já ouviu bastante essa frase, tenho certeza. Ela é amplamente divulgada na internet hoje em dia. Se você quiser saber mais, se você quiser, você está assistindo a gente, quer saber mais, depois procura sobre essa frase na internet que você vai entender do que a gente está falando aqui. Mas, de qualquer forma, não deixa de ser a mais pura verdade, né? Depois que você vê, não tem como você desver. Depois que você entende que você pode comprar cotas de fundos imobiliários e você vê aqueles primeiros centavinhos, aqueles primeiros reaisinhos caindo na sua conta ali todo mês, você fala, meu Deus, isso é porque eu tenho uma cota, isso é porque eu tenho 2 cotas de fundo imobiliário. Eu tenho uma cota de um fundo imobiliário, eu estou recebendo aqui, sei lá, 50, 60 centavos por mês. Agora, o que acontece se eu tiver 10 cotas? E se eu tiver 100? E se eu tiver 1.000 cotas de um fundo imobiliário? Cara, e se eu tiver 10.000 cotas de fundos imobiliários, o que acontece? Você vai continuar recebendo esses 50, 60 centavos por cada uma delas. Só que agora a proporção é muito maior, entendeu? Então, por isso que a gente fala aqui que a ideia é você acumular cada vez mais ativos. A gente começa pequenininho, de repente você comprou uma cota, 2 cotas, 3 cotas de fundos imobiliários, como eu fiz. Lá no início, né, em 2017, eu lembro até hoje, eu comprei algumas poucas cotas, meu primeiro provento de fundo imobiliário foi R$ 3,71. Olha só, R$ 3,71, né? Então comecei bem pequenininho, comprando algumas cotinhas, só que eu fui comprando cada vez mais ao longo do tempo. E hoje eu já tenho uma carteira de investimentos que ela é por incrível que pareça, ela é majoritariamente focada em empresas de crescimento, né? Então são empresas que não estão pagando tantos dividendos no momento, elas estão mais focadas em crescer. Isso no longo prazo acaba que tende a me dar um pouco mais de dinheiro. Só que tem uma boa parte da minha carteira que é focada em dividendos também, só que não é a maior parte. E mesmo não sendo a maior parte, esse bolo aqui já me gera uma renda de mais de R$ 1.000 por mês. Renda passiva, que como eu falei, eu ganho sentado. Sem precisar fazer nada. Só escolher bons ativos, escolher os ativos certos, saber analisar e escolher os ativos que vão compor minha carteira de investimentos e que eu quero carregar pela vida toda. No momento que você começa a fazer isso, comprar suas primeiras cotas de fundo imobiliário e entende o potencial que isso daqui tem, você começa a comprar cada vez mais, naturalmente você vai começar a receber uma renda também cada vez maior. Sensacional, Marcelo, muito bom, muito valiosa essa dica. E essa foi a live número 1 do nosso aquecimento para a semana da renda passiva. Lembrando que ao longo das próximas semanas vai ter live com o Marcelo todos os dias da semana, né? Sempre às 7h05, certo? Foi esse horário que a gente começou? Exatamente. Maravilha, sempre às 7h05, então não perde, avisa para os seus familiares, para os amigos que você acha que podem se interessar por esse tema. Eu tenho certeza de que tem muita gente por aí que se interessa em construir uma renda mensal, né? Ganhar dividendos, né? Ganhar um dinheiro a mais sentado, como o Marcelo tanto falou aí, né? E tudo isso fruto dos seus investimentos, né? E reforçando, as inscrições para a Semana da Renda Passiva já estão abertas. O evento é online, ele é 100% gratuito e você pode se inscrever aqui no link dessa live, se você está no YouTube, ou lá no perfil do Marcelo no Instagram, certo? Lá na bio do perfil dele no Instagram. Ok? Essa foi a live número 1 do nosso aquecimento para a Semana da Renda Passiva. Não deixa de se inscrever e até a próxima. Até mais, pessoal.